Astaxantina genética. Na sexta-feira de hoje vamos continuar falando sobre carotenoides. Você provavelmente já deve ter ouvido falar que a astaxantina é um dos principais antioxidantes e muito potente que existe. Mas aqui vai uma pergunta que quase ninguém se faz. Será que funciona igual para todo mundo? A gente já sabe que genética é uma coisa individual. Será que a astaxantina sempre significa mais benefício? Eu particularmente adoro, mas eu vou explicar para vocês agora, nessa sexta-feira com genética, como ela atua dentro da célula. Existe um gene chamado BCO2 que pode mudar completamente essa resposta. É um gene envolvido com a metabolização de carotenoides, que a gente já viu no vídeo anterior. A astaxantina é um carotenoide da classe das xantofilas, para ser mais técnica. E ela tem uma característica que diferencia de praticamente todos os outros carotenoides. Ela é anfipática. O que significa? Que ela tem uma parte que gosta de gordura e uma parte que se relaciona com a água. E é por causa disso que ela se posiciona de uma forma muito específica dentro da nossa célula. Ela atravessa a membrana celular de ponta a ponta. E o mais interessante é que, por exemplo, o beta-caroteno ele fica armazenado na membrana. Enquanto ele fica escondido, né, dentro da membrana lipídica, que é a nossa, né, estrutura, que dá a estrutura da célula, a astaxantina, ela funciona como uma ponte estrutural. Ela literalmente conecta os dois lados da membrana e isso muda tudo. Por que essa estrutura permite que ela, né, seja tão importante? Porque isso faz com que ela estabilize a célula. Ajuda a cuidar dos radicais livres que atacam as gorduras da nossa membrana, protege os lipídios e as proteínas estruturais e principalmente quando ela está dentro da mitocôndria, na membrana da mitocôndria, ela protege a mitocôndria de dano dos radicais livres. E aí, basicamente, quando a gente tem muita produção de radicais livres na menopausa, no envelhecimento, no exercícios de alta intensidade, essa produção exacerbada de radicais livres pode gerar dano. Então, a astaxantina, ela ajuda a conter esse dano da produção exacerbada de radicais livres. Só que ela não é convertida a vitamina A como beta-caroteno pela enzima BCO1. Ela não entra na via clássica de produção do ácido retinóico. Ela não tem a função de ir no DNA que nem a vitamina A. Então, o carotenoide que vira vitamina A, que é o beta-caroteno, tem uma ação mais específica, né, via vitamina A. E a astaxantina ela é importante para diminuir o ataque dos radicais livres, principalmente nas membranas da célula, tá? A enzima, né, BCO2, ela é uma enzima localizada dentro da mitocôndria e a função dela, a função dessa enzima é quebrar os carotenoides que não são pró-vitamina A. Ou seja, ela atua como regulador do metabolismo desses compostos dentro da célula. Isso inclui o quê? A astaxantina, que é essa xantofila, como eu já falei. Então, o que acontece? Na prática, quando nós temos o polimorfismo, ou seja, a alteração dessa enzima, né, do BCO2, a gente tem mais acúmulo de carotenoides e mais intoxicação. Então, quando a gente tem a função normal do gene, a gente consegue produzir essa enzima, que é uma tesourinha, e adequar essa organização da célula. O que acontece? Na nossa prática clínica, nós precisamos entender o que de fato impacta o mundo subcelular, porque nós temos que comer, metabolizar, digerir, absorver, fazer com que esse nutriente seja utilizado ali pelo enterócito, pela célula intestinal, use, né, dentro daquela célula e ainda alcance a circulação para atuar em todas as células do organismo. Então, o conceito de que mais antioxidante é melhor, não necessariamente é isso. Nem sempre mais é melhor. Em alguns cenários,
a baixa atividade, né, de alguns genes, de algumas enzimas, faz com que o acúmulo de algumas substâncias gere uma intoxicação e piore o funcionamento celular. Ou seja, o mesmo composto pode ter efeitos diferentes dependendo da sua genética. E se a gente amplia esse olhar para a nutrigenômica, a resposta, por exemplo, à astaxantina vai muito além desse gene. As doses vão mais ou menos de 0,04 miligramas por quilograma de peso corporal. Então, uma pessoa de 60 quilos tem que ingerir só 2 miligramas de astaxantina. Fora que tem outros genes como SCARB1, CD36, ApoE, NRF2. Todos eles ajudam o entendimento das respostas antioxidantes, das respostas cardiovasculares, da absorção das gorduras, ou seja, não é simplesmente consumir um suplemento, é sobre como o seu corpo interpreta esse sinal. Na prática clínica, isso muda completamente a nossa estratégia, porque 2 pacientes podem usar a mesma dose e ter respostas completamente diferentes. Então, especialmente em contexto, né, como atletas, alto rendimento, o estresse oxidativo elevado, uma pessoa que fuma ou tem já alguma doença em curso, isso faz com que a gente mexa com estratégias e faça a suplementação de forma essencial. Em alguns casos, você precisa ajustar a dose ou até avaliar se aquele antioxidante é o mais importante para o teu perfil genético e fazer um investimento, de repente, em outro. Então, na próxima vez que alguém te disser a astaxantina é o antioxidante mais poderoso que existe, acredite, porém, potência não é universal. Biologia é individual. E é exatamente isso que a genética revela pra gente. Utilizar suplementos mágicos de forma adequada. Se você quer entender como a genética pode influenciar o teu futuro, vem aqui conversar comigo. E segue aqui nesse canal, porque o futuro da alimentação não é só comida, é o entendimento da resposta que ele faz no teu corpo.